história do Brasil. E, segundo informação de vocês, vocês estudaram ano passado até o ciclo do ouro, nós vamos dar prosseguimento daí para frente, né? Então, tratando aí nesses mesmos momentos dos movimentos contestatórios do pacto colonial, ou seja, né, da colonização. Então, se lá na Europa, se aqui na América, né, os movimentos contraditórios ao antigo sistema, aqui na América contra o sistema colonial, explicitamente aí representado na independência das 13 colônias inglesas na América, aqui, né, e os pré-movimentos de independência da América Espanhola, aqui no Brasil, dentro desse contexto, também surgiram movimentos que, inspirados nesses movimentos, vão também contestar o sistema colonial. Então, vou compartilhar aqui um PowerPoint para a gente ir seguindo em nosso roteiro aí, né? Nós chamamos de rebeliões no Brasil do século XVIII. O título está assim meio... final do século XVIII, né, seria de fato, né? Aí na última década do século XVIII, e vão se dar os movimentos mais expressivos contestando o sistema colonial. E no início do século XIX, né? Vamos falar desses três movimentos. Nessa primeira aula agora, nós vamos falar mais a respeito desses dois movimentos do final do século XVIII. E quando nós falarmos da transferência da corte portuguesa para o Brasil na próxima aula, nós tratamos que aí dentro do contexto da presença da coroa portuguesa no Brasil, nós vamos falar sobre esse terceiro movimento, que é a insurreição pernambucana de 1817. Então, nós começamos aí pelas rebeliões do final do século XVIII. Vamos dedicar essa aula a falar de Confidência Mineira e Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, né? Tinha muito alfaiate dentro do movimento de rebelião. Começando a fazer uma contextualização para vocês, nós diríamos que esses movimentos estão inseridos naturalmente em um grande movimento ocidental, né, na Europa, nas Américas, todos com um objetivo de pôr fim ao feudalismo e outro, aqui na América, pôr fim ao sistema colonial, né? Mas todos eles engajados aí dentro do capitalismo, né? Dessa transição do sistema feudal para o sistema capitalista. E agora o capitalismo se afirmando na industrialização, é isso? Na Europa. E, portanto, há um interesse muito grande das potências industriais europeias, especialmente da Inglaterra, nesses movimentos, né? Porque aí são mercados que vão se abrir para o comércio desses produtos industriais, dessas potências europeias. Então, inicialmente, para a gente falar sobre a conjuntura, nós falamos aí, tem um grande movimento ocorrendo aí no continente americano, movimento anticolonial, e essas rebeliões do Brasil se dão, as revoltas, né, se dão contra esse sistema. A base ideológica, nós já sabemos, né? A base ideológica está lá no iluminismo, nas novas ideias, né? De liberdade, de igualdade, de participação, de liberdade de ser, liberdade de estar, né? Liberdade de fazer. Então, o iluminismo está muito isso, né? Os conceitos racionais
de política, de representação, né? E isso está lá no iluminismo, né? E também um forte ingrediente de liberalismo, né? Quer dizer, né? A liberdade de produzir, a liberdade de poder investir, né? Isso está tudo aí dentro desse bojo ideológico. Ora, nós podemos dizer que nesses movimentos no Brasil, eles têm uma particularidade interessante, né? Diferente mesmo do movimento da independência das 13 colônias inglesas na América, aqui no Brasil, na América Portuguesa ou na colônia brasileira, eles são movimentos regionais. Quer dizer, ainda não existe nesses movimentos, eles não apresentam ainda um conceito, um ideário, né, de nacionalidade, de ser assim, um movimento de Brasil, né, um movimento brasileiro de rebelião. Eles são considerados movimentos regionais. Tanto que quando a gente falou para vocês, está lá Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Insurreição Pernambucana, quer dizer, cada região apresenta, porque cada uma apresenta especificidades, características, né, interesses dessas classes que vão participar desses movimentos. Então, são movimentos muito regionais. Mas a base ideológica está lá no iluminismo, está lá na. Né? Não vamos dizer que está na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa está aí no mesmo tempo, por exemplo, com a Conjuração Baiana, com a Inconfidência Mineira. Então, mas ali estão os ideais que inspiraram a Revolução Francesa vão estar presentes, né? Alguns deles aí, parte deles, na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana e na Insurreição Pernambucana. Então, passo aí para vocês para frente um pouquinho, vamos falar sobre Confidência Mineira. Olha, nós sabemos que Minas Gerais, nesse tempo, aí no século XVIII, foi um dos maiores centros econômicos do mundo, né? Do mundo ocidental. Né? A produção de ouro, e produção de ouro em larga escala. Como é que foram feitas essas concessões, né? Dado a colônias no Brasil o direito de explorar esse ouro, né? Mas com as restrições devidas do fisco, da presença maciça e massiva, né, da coroa portuguesa, né? Até para não perder o fio da meada, afinal a coisa é ouro, né? Então, a presença da coroa muito, muito expressiva. Esse ouro em Minas Gerais criou uma elite mineira, né? Vamos dizer assim, uma elite colonial das Minas Gerais, né? Que essa elite pôde, inclusive, mandar os seus filhos, né? Ou mesmo entre eles, né? Irem estudar na Europa, especialmente Coimbra, né? Dá um dado aí para vocês que, por volta aí do final do século XIX, você tinha, em determinado tempo, na Universidade de Coimbra, 19, 20 estudantes brasileiros, dos quais 10 eram da região de Minas Gerais. Então, esses indivíduos iam, né, para lá e tinham contato com essas novas ideias, que balançavam os pilares do antigo regime e traziam uma nova perspectiva política, econômica, social, né? Uma ruptura com aquele passado e agora a construção de um futuro, né? Então, essas pessoas tiveram muito, né? Essa elite também pertencia, às vezes, aos cargos da colonização portuguesa. Uns eram magistrados, né? Juízes, outros cobradores de impostos, etc. Então, de certa forma, tinha uma elite ali um tanto quanto enganjada, né? A situação começa a piorar
dentro da região mineradora a partir aí das últimas décadas do século XVIII, quando começam a se esgotar as minas, a produção de ouro, né? Então, e a coroa portuguesa cada vez mais endividada, especialmente, nós vamos falar aí né, pelo Tratado de Methuen, né, grande devedora para a coroa britânica, para a Inglaterra. Já no final do século XVIII, a Casa Real Portuguesa, Dona Maria José, manda para a região de Minas o Visconde de Barbacena, né? Esse Visconde de Barbacena, como intendente da capitania das Minas Gerais, da intendência das Minas Gerais, ele vem com a prerrogativa de ter que apresentar anualmente para a coroa portuguesa 100 arrobas de ouro, né? 100 arrobas de ouro, daí 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas de ouro anual. Isso deveria ser feito a qualquer custo, mesmo que fosse preciso decretar o que eles chamavam anteriormente, né, já havia lá sido, né, normatizado a tal da derrama. Derrama seria o quê? Você pega todo mundo paga. Tira ouro de onde tirar, mas aquela quantia tem que chegar aos cofres portugueses, né? Ora, com o esgotamento das minas, o endividamento desses mineradores, dessa elite mineradora, dessa elite agrária, né, na região das Minas, esse endividamento, não pagar, ter condição de pagar a quantidade de imposto, geralmente era dado a esses mineradores ou proeminentes indivíduos ali da região, né, a possibilidade de serem cobradores de impostos para a coroa, né? O que eles cobrassem a mais de imposto seria para eles, e geralmente não conseguiu a cota, então, não atingindo aquela cota acordada com o colonizador, eles ficavam em dívida, né? Essa dívida ia crescendo. Então, endividamento, a carestia de vida, o custo de vida muito alto na região, porque cada vez menos riqueza e cada vez mais despesa, a mão de obra escrava cada vez mais cara, né? Já começando a enfrentar dificuldades com a proibição do tráfico pelos ingleses. Então, isso tudo encarece, a carestia se torna cada vez maior dentro da região, e o Visconde de Barbacena chega como camarada que vai, né, apertar mais o cerco sobre isso. Então, essa elite mineira resolve se insurgir contra a coroa portuguesa, né? E nesse momento chamado de Inconfidência Mineira, eles se juntam ali para montar um esquema que rompesse com os laços coloniais, né? Então, a Inconfidência Mineira ela tem um caráter regional, aquilo que eu disse a vocês, ela não é uma proposta de unidade da colônia brasileira, é da região das Minas, né? Então, separar a região de Minas Gerais, é isso? Eu disse aí elitista porque ela é dirigida e apropriada pela elite mineradora e agrária de Minas Gerais, da região das Minas, não é isso? Tem um caráter separatista, que é separar da coroa, né? Romper os laços coloniais, metropolitanos. Tem um projeto de montar, a partir daí, uma república. Coloquei para vocês aí anti-escravagista com uma exclamação, porque daqui a pouco nós vamos falar isso. Bom, levando-se em consideração que o que você tem, segundo o professor Boris Fausto, que o que você tem de informação sobre essa questão republicana, por exemplo, no bojo, né,
da Inconfidência Mineira, isso provém dos relatos, né, as fontes, né, que levam a perceber esse republicanismo do movimento dos Inconfidentes, advém dos relatos dados em julgamento pelos participantes da Inconfidência, que eram mineradores, padres, comerciantes, né? Figuras públicas, né? Dentre aqueles tinha destoava que tinha a figura de José Joaquim da Silva Xavier, o chamado Tiradentes, né? Que não é membro da elite, mas foi cooptado para o movimento por ser um sujeito descontente com o sistema, né? E acessível, né, às novas ideias, além de ter uma experiência militar, né? Então ele seria, vamos dizer assim, o braço armado do movimento. Durante o julgamento desses indivíduos, se chegou à condição, deram depoimento que pretendiam fazer no seu manifesto uma república, né? A moldes aí da República dos Estados Unidos. Alguns já tinham, inclusive, contatos com pessoas dos Estados Unidos, pediam, inclusive, ajuda, né? Caso o movimento eclodisse, né? Ajuda financeira e ajuda militar. Esse anti-escravagista, a gente faz uma interrogação aí, porque em determinado momento você tem aí manifestações, por exemplo, de Alvarenga Peixoto, um dos membros aí dos Inconfidentes, né? Um dos grandes escravocratas daquela região na época, um dos grandes donos de escravos, né? Então ele prega, inclusive, que criaram um ideal de ruptura com a escravidão naquele momento era interessante, porque você cooptava o escravo a trabalhar, a atuar, né, no movimento separatista. Outros já defendiam que não, que aquilo era a força de mão de obra que movia na economia. Então, acabar com os escravagismo rompia, né? Entrava em colapso a economia, inclusive toda baseada, essa economia, na mão de obra escrava, né? No trabalho compulsório, trabalho obrigatório, né? Obrigado dos escravos, né? Mas se tem aí, por exemplo, um consenso, fomos levados a crer que é um consenso de que há uma proposta lá, de que apenas os escravos nascidos no Brasil seriam libertos. Ora, então aí já cria um antagonismo muito grande, né? Você tem escravos africanos, né, chegando, e os que estão aqui, e os que estão chegando, num sistema escravocrata, é um sistema livre do outro lado, coisas que têm muito fundamento. Mas o fato é que o movimento foi debelado, coloquei 1789 aí, o movimento foi debelado em 89, ele não chegou a acontecer, porque o governo soube, né, a coroa portuguesa soube, através de Visconde de Barbacena do movimento, prendeu todo mundo, né? Eles foram delatados por um desses membros da Inconfidência, que Antônio Silvério dos Reis, né? Considerado aí na história o traidor, né? Tem esse, historicamente, a história carimbou esse indivíduo como traidor. Na verdade, ele é um desses devedores da coroa e por um acordo lá de perdão de dívida, né? Ele delatou, tá aí a delação tão festejada no Brasil nesses últimos anos, né? A delação premiada do fulano de tal contra Beltrano, e serviu para montar o processo e prendê-lo e não sei o quê. Então, na história, essa delação tem um nome, chama traição. Interessante a gente ver como é que é dinâmica a história, ou para cada situação você vê de uma forma, né? Aquele mesmo ato, não é mesmo? Então, me lembro de um discurso da ex-presidenta Dilma que ela fala isso. Olha, eu sou de um tempo que delatar era trair, né? Embora seja ela a mesma que assinou a lei lá, sancionou a lei
da possibilidade de delação premiada aí atualmente, né? Então, história meio contraditória. Essas contradições dentro da história, né? A história não é contraditória. As contradições se dão dentro da história. Então, são presos em 89, leva 3 anos de julgamento esse pessoal. São todos condenados à morte, depois um decreto de Dona Maria I, né, absolve alguns ali da pena de morte, que são expulsos do Brasil, degradados, né? Alguns vão para a África, mais Antônio Gonzaga, por exemplo. Tem que ser funcionário público lá, vai ter cargo de alto escalão no sistema colonial português lá na África, né? Mas sobra para o Tiradentes, né? O Tiradentes é enforcado, esquartejado, né? Colocado as partes suas aí em Ouro Preto, né? E pelos caminhos, da chamada Caminho do Ouro, e ele é o exemplo de que era intolerante aquele movimento, seria intolerável, né? Não toleraria a coroa portuguesa. Movimento daquela natureza, que a resposta seria daquela violência, né? Mas o problema é que isso caiu no ideário público, né? Essa violência, ele vai se tornar um mártir, né? Então, já no final do século XIX, século XX, ele será o nosso grande herói republicano, da República, da liberdade, etc. Então, cultuado até hoje entre nós essa figura do Tiradentes. Então, dia 21 de abril de 1792, ele é executado lá no Largo da Lampadosa, onde Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e o movimento é debelado. Bom, aí vamos para o segundo movimento, que é a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, mais então, regional, ligado na região da Bahia, tem o caráter separatista, separar mesmo do Brasil, a região da Bahia, né, a província da Bahia, capitania da Bahia, né, separar do Brasil. Ela é de caráter popular, então, portanto, ela não é protagonizada pela elite, ela é protagonizada por camadas da população, negros libertos, negros escravos, né? Sapateiros, alfaiates, por ser chamada de revolta dos alfaiates, né? Alfaiates, ferreiros, né? Essas figuras que participaram, a exceção de Cipriano Barata, que é um literato, né? Um sujeito de letras, né? Que vai também participar do movimento. Ela, ao contrário, ela tem um manifesto claro de república, né? Ela manifesta contra o escravagismo, né? Apresenta, por exemplo, liberdade de comércio, né? Liberdade de compra e venda, isso é liberdade econômica, então já tinha um quê de liberalismo aí. E ela ocorre na Bahia de 1797 a 1798, o movimento chega, né, a sair às ruas e colocar panfletos, manifestos, né, convocando a população, tem aderência de muitos, né, adesão de muitas pessoas, mas a resposta foi imediata e os líderes presos, e, né, 4 deles de cara já foram enforcados, esquartejados, e a repressão sobre a Conjuração Baiana é muito maior do que foi sobre a Confidência Mineira, justamente por esse caráter popular, não é mesmo? Bom, ocorre que esses dois movimentos vão repercutir, né, pela colônia como um todo, né, vão inspirar novos movimentos, né, e vão ficar no ideário, no ideário social, que as pessoas vão lembrar sempre daquilo, né, de que esses indivíduos foram mártires por um processo maior, que seria a independência, não do Brasil, mas, né, daquelas regiões, então são muito cultuados, né? Nossa bandeira em Minas Gerais aí tem aí
libertas, quais será também, né? Liberdade, ainda que tardia, traz o emblema bem desse movimento da Inconfidência. Então, são muito cultuados, né? Isso vai ter uma reflexão aí um pouco para trás, porque para frente, porque a própria coroa vai ficar de olho nisso, né? Agora com olhares mais atentos. Então, são movimentos que, de fato, né, vamos questionar aí o processo colonial. Então, termino aqui. Passem bem. Saudações a todas e a todos. Muito obrigado. Parando a gravação.